Fala pessoal, começando mais uma super aula de revisão aqui para vocês nessa reta final da PCCP. E como eu prometi, nessa aula eu preparei a nossa parte 2 da legislação penal especial, né? Porque são muitas leis. Na aula 1, quem não assistiu depois volta lá, eu trabalhei 5 leis. Hoje eu vou trabalhar outras 4. Essas 9 leis são as minhas apostas. Digo, mas 9 leis? São muitas leis. Eu sei que são, mas olha só. Vamos lembrar que agora caiu pela metade a prova de direito, né, para PCCP. Eram 30 questões, agora nós temos aí 15. Então, uma média de 2 a 3 questões de legislação especial se a banca fizer uma divisão proporcional por matérias. Então, nós vamos ter ali uma média de, no mínimo, 6 leis cobradas. 3 para investigador, 3 para escrivão. Detalhe, às vezes tem aquela questão que em cada alternativa é uma lei, então pode ser que aumente. Então, eu estou apostando em 9 leis. 5 eu trabalhei com vocês aí uma das primeiras aulas de revisão, se não me engano, foi a terceira aula de revisão. E hoje, na nossa sexta aula, eu vou trabalhar com vocês aí outras 4 leis. Quais são elas? Claro que não dá para trabalhar a lei inteira, cada lei demandaria uma aula inteira, uma aula completa, mas alguns aspectos que eu tô tentando apostar, são tiros no escuro que se cair aí, depois vocês pagam um churrasco pro professor, hein? Então olha só, vou falar um pouquinho da lei de prisão temporária, sempre cai muito em provas de polícia judiciária. Lei Maria da Penha, alguns aspectos fundamentais aqui, inclusive aspectos novos. 2 crimes de trânsito. E um pouquinho da lei de organizações criminosas, que é uma lei gigantesca, tá caindo muito em concurso, mas eu vou fazer algumas recomendações no final da aula, porque é uma lei que eu, por exemplo, já trabalhei essa lei no meu curso. Quem é meu aluno sabe, tá garantido, mas é uma lei muito extensa, muito rica em detalhes. Então a gente tem lá as videoaulas, material escrito de apoio. Mesmo assim, eu vou fazer alguns apontamentos, tá? Então quem tá interessado em ser meu aluno, fique até o final da aula, que no final da aula eu vou explicar tudo o que vem no meu curso, inclusive essas e outras leis penais e processuais penais, tá bom? Ó, vamos começar. E eu quero já começar, já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho aí. Sempre que eu puder trazer mais dicas, eu tô recebendo muitas mensagens da galera que tá com problemas de ansiedade, problemas em como adequar os estudos nessa reta final, porque o concurso tá chegando. Então, se vocês deixarem o like, se tiver muita visualização, se deixarem nos comentários, eu tô pensando em preparar vídeos só de dicas de preparação, dicas de controle de ansiedade, dicas de técnicas de fazer prova. Olha só, não é só de estudos, de fazer prova. Então, algumas, inclusive, me salvaram nos concursos que eu fiz. Teve uma técnica, pra vocês terem noção, que com base nela, só na prova da OAB eu acertei 11 questões só com base nessa técnica, tá? Então se vocês tiverem interesse, deixem depois nos comentários, não é no chat não, nos comentários, porque aí depois eu preparo com muita qualidade esses vídeos e sem enrolação, direto ao ponto, pra ajudá-los nessa reta final, beleza? Vamos começar então, vamos começar com a lei de prisão temporária. Qual que é o detalhe? A lei de prisão temporária, ela vai trazer uma espécie de prisão. Óbvio, a prisão temporária, uma prisão cautelar. Essa prisão temporária, ela é bem diferente da prisão em flagrante e ela também é diferente da prisão preventiva. Por quê? Alguns aspectos gerais. Prestem atenção no que eu vou falar agora. São aspectos que caem, não é só para você entender o tema, eles caem. A prisão temporária, ela tem esse nome porque ela tem prazo de validade. Então, quando o juiz decreta uma prisão temporária, ele decreta já sabendo qual vai ser o prazo para ela terminar. E isso tem alguns efeitos práticos, inclusive, que podem gerar em crime de abuso de autoridade. Vou dar um exemplo rápido, vamos lá. Eu já vou estudar com vocês quais são os prazos da prisão temporária. São vários prazos, tá? Não é só um só, não. Mas qual que é o detalhe do prazo da prisão temporária? Se o juiz decreta uma prisão temporária e a polícia executa, ou seja, o investigado está preso temporariamente, ela tem prazo para acabar. Via de regra, 5 dias. Então, quando o delegado prende alguém temporariamente, ele já sabe quando vai terminar o tempo de prisão dessa pessoa. E foi até um aspecto que foi alterado recentemente pelo legislador, que nem precisava, não precisava fazer isso. Mas é só para deixar claro, o legislador criou uma redundância lá na lei. Mas beleza, qual que é o detalhe? Terminou o prazo. Se o juiz não prorrogar esse prazo, não colocar mais 5 dias de prisão, o delegado deve soltar o investigado imediatamente. Digo, mas não precisa expedir um alvará de soltura? Não! Esse é o detalhe da prisão temporária. Como tem prazo de validade, independe de alvará para a soltura do preso. Solta! Se o delegado não soltar, é óbvio que vai ser doloso, porque ele conhece a lei, não pode ser culposo. Ah, mas não pode uma negligência? Não, porque ele sabe do prazo, ele que prendeu. Então, nesse caso, ele vai responder por abuso de autoridade. Então, tem isso. Então, já dá para imaginar que é uma medida excepcionalíssima. É uma medida ainda usada no Brasil. E ela depende do preenchimento de alguns requisitos. Três.
Mas antes de tratar os requisitos, vocês já entenderam que é uma prisão que tem prazo de validade. Segundo detalhe, é uma prisão que só o juiz pode decretar. Só o juiz. Olha só juiz. Coloca aí, só o juiz. Aliás, uma coisa que eu nem falei. O material dessa aula, primeiro link da descrição. Baixa aí, porque se você for imprimir ou for anotar digitalmente, já coloca agora. Só juiz pode decretar a prisão temporária. Outro aspecto fundamental, prisão temporária só é cabível na fase policial, pegadinha de concurso. Não existe prisão temporária durante a ação penal, durante o processo. Não existe. Prisão temporária só na fase do inquérito, só na fase policial. Terceiro aspecto, eu falei que só o juiz decreta a prisão temporária, ele só decreta mediante provocação, jamais de ofício. Nunca, não existe prisão temporária de ofício. Ou o delegado pediu, ou o promotor, o Ministério Público pediu, tá? Não existe prisão temporária de ofício. Ou o delegado pede, e aí no caso do delegado pedir, tem que ter a oitiva do Ministério Público, o Ministério Público vai analisar, vai dar o parecer dele, ou no caso do próprio Ministério Público pedir ali a prisão temporária. Guardaram esses detalhes, vocês vão ver como eles caem. Eu vou trazer algumas questões anteriores nessa aula aqui. Vamos para os requisitos. Porque não é uma prisão comum, ela depende do preenchimento de alguns requisitos. E eu já vou cantar a bola para vocês, porque a lei ela começa com 3 requisitos. E a doutrina diverge muito se são requisitos cumulativos ou não. Eu já vou cantar a bola para vocês do que prevalece, porque aqui nós temos 5 correntes. 5! É sacanagem, 5 correntes. Mas eu vou falar pra vocês aqui prevalece. Aqui prevalece o seguinte. Prevalece que o requisito terceiro ele é obrigatório em todas as hipóteses. Já vou explicar qual é esse requisito terceiro aqui. Mas todas as hipóteses dependem. Então tem que ser o terceiro mais o segundo ou mais o primeiro. Então o terceiro, repito, ele precisa estar conjugado com o primeiro ou até colocar aqui, ou com o segundo. Eu não preciso dos 3 requisitos ao mesmo tempo. Porque se eu precisasse, seria quase impossível decretar a prisão temporária. Vocês vão perceber. Olha o primeiro. Será cabível a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial? Então já dá para perceber que não é uma diligência simples do delegado. Eu tô pensando em uma prisão temporária aqui. Não. Só quando é imprescindível. Por exemplo, investigado ocultando provas. Esse tipo de coisa. Então, nesse caso, quando for imprescindível e vai ter que demonstrar que é imprescindível, cabe prisão temporária. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Então ele é preso temporariamente, como forma de esclarecer essas informações, aí depois ele é solto. Então é algo bem rápido, bem rápido. E terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crimes taxativamente previstos nesta lei. Então já vou apresentar para vocês a lista de crimes que admitem prisão temporária. O raciocínio é o mesmo da lei dos crimes hediondos. Lá nós estudamos, na última aula, o rol dos crimes que são considerados hediondos. Se não tá ali, é porque não é hediondo. A mesma coisa aqui. Se não tá aqui, é porque não cabe prisão temporária. Vocês vão perceber que alguns crimes, a nomenclatura dele tá ultrapassada. Mas eu vou dar uma dica pra vocês, porque o crime novo que substituiu os crimes velhos aqui, eles continuam admitindo prisão temporária com base num princípio que nós chamamos de princípio da continuidade típico-normativa. Vou dar um exemplo. Atentado violento ao pudor. Foi revogado, mas a conduta continua sendo crime. Migrou pro estupro. Então, se tiver atentado violento ao pudor aqui, vocês sabem que, apesar dele não existir mais no Código Penal, ele admite prisão temporária com base no princípio da continuidade típico-normativa. Ele migrou para outro tipo penal. A conduta continua sendo crime, tá bom? Então, qual que é o detalhe? Eu vou analisar agora com vocês a lista dos crimes que admitem prisão temporária e não tem jeito. Aqui é decoreba. Então, eu não vou ficar explicando crime por crime, porque quando cai é memorização. O detalhe que eu vou chamar aqui pra vocês é o seguinte: não confundam a lista dos crimes de prisão temporária com a lista dos crimes hediondos. A maioria bate. A maioria vocês vão perceber que é hediondo e admite prisão temporária, mas tem alguns que não. Tem alguns, por exemplo, esse rol que eu vou mostrar pra vocês é maior que o rol dos crimes hediondos. Tem alguns crimes que não são hediondos, mas admite prisão temporária, tá? Então cuidado com a lista que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Olha o que diz o artigo 1º. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito, já falei, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e agora vem a lista de crimes, ó. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Primeiro, homicídio doloso. Lembrem-se, é hediondo o qualificado e o praticado de atividade típica de grupo de extermínio. Aqui, ó, o homicídio simples admite prisão temporária. Viram como pode confundir?
em concurso público? O simples e o qualificado. Só o simples e o qualificado. Aquele majorado em atividade típica de grupo de extermínio não admite, não tá aqui. O culposo também não tá aqui. O privilegiado também não tá aqui. Mas o doloso simples admite. Que mais? Sequestro e cárcere privado admite em todas as modalidades. O roubo em todas as modalidades. A extorsão em todas as modalidades. Decoreba, hein, galera? Vamos lá. Extorsão mediante sequestro em todas as modalidades. Ó, o estupro, como eu falei pra vocês, e aqui ele coloca a combinação com 223, parágrafo único, que não existe mais. Então, em outras palavras, é o 213 e também o 217A, que é o de vulnerável, tá? 217A. Ele tá aqui previsto com base no princípio da continuidade típico-normativo, tá bom? Então, cuidado aqui, o de vulnerável também. Mas, ó, já vou até trazer um detalhe. A banca não vai cobrar isso. A banca não vai. Eu tô trazendo esse detalhe porque pode ser que enriqueça numa prova escrita, numa fase oral, a sua resposta. Mas não vai cobrar isso. Ela vai cobrar a letra de lei. Ela vai cobrar o que tá escrito aqui. E se é um dispositivo revogado, a banca não vai brincar com esses detalhes, tá? Ela vai cobrar aquilo que ainda tá em vigor. Então fiquem tranquilos em relação a esse detalhe. E o atentado violento ao pudor, que eu falei pra vocês que hoje também tá no 213, tá? Então tá tudo aqui. Princípio da continuidade típico-normativa. Rapto violento, que aqui pode entrar na questão do tráfico de pessoas, do sequestro e cárcere privado, dependendo das circunstâncias. É outro crime também que foi revogado formalmente. Epidemia só com resultado morte. Ó, só o parágrafo 1º, porque o caput não admite prisão temporária. Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, também só quando qualificado pela morte. Ó, que você tem que pegar esses detalhes, ó. Só quando qualificado pela morte. Que mais? Quadrilha ou bando, que já mudou, agora é associação criminosa, admite prisão temporária. Então, associação criminosa. Genocídio admite, tá em lei especial, aqui admite prisão temporária. Tráfico de drogas, que ó, é a lei antiga. Hoje é o 33 da lei, que nós vimos na última aula de revisão, né? 11.343 de 2006. Perceba que a lei continua com a redação velha. Vamos lá. Crimes contra o sistema financeiro, esse é o mais cobrado. Porque esse não é hediondo, esse pouca gente conhece. Então é o que a banca mais usa para derrubar candidato. Crimes contra o sistema financeiro admitem prisão temporária. E o que chegou por último, né? Crime de terrorismo, que foi incluído pela lei de terrorismo, antiterrorista, tá? Então cuidado, esse também admite prisão temporária, beleza? É um rol taxativo. E eu quero trazer algumas perguntas para vocês de provas anteriores. Inclusive PCSP, tem uma que foi para delegado da PCSP em 2018 e que poderia cair para investigador ou escrivão, para vocês entenderem como essa lei já está sendo cobrada, tá bom? Olha essa questãozinha aqui, ó. A prisão temporária é cabível, então tá cobrando os requisitos e vamos lá. A. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial nos crimes, entre outros, de latrocínio tá lá, hein? Lembram? Latrocínio tá lá, ó. Ó, imprescindível para as investigações é um dos requisitos. Inciso 1º lá, do artigo 1º. E latrocínio tá, epidemia com resultado morte tá, pelo prazo de 30 dias prorrogável por igual período, no caso de extrema e comprovada necessidade. Pegadinha de concurso. Digo, 30 dias, mas nós já vamos ver isso. Mas eu ouvi falar que a prisão temporária é 5 mais 5, não 30 mais 30. Cuidado, é 5 mais 5 prazo geral. Só que quando se tratar de crimes hediondos, já vou chegar nisso, é de 30 mais 30. E essa é uma boa pegadinha pra quem em concurso. Porque aqui, ó, latrocínio e epidemia com resultado morte são crimes hediondos. Então a alternativa tá correta. Olha que questão sacana. Porque ela cobra um dos requisitos da prisão temporária. Ela cobra 2 crimes que estão previstos no rol taxativo da lei de prisão temporária. E ela cobra a exceção do prazo, no caso dos crimes hediondos. E ela cobra o fato de você saber que esses 2 crimes, além de estarem na prisão temporária, são também crimes hediondos. Então perceba que é uma alternativa aparentemente ingênua, mas que cobra uma série de pegadinhas. Olha que armadilha sacana. Eu não vou nem perder tempo com as demais alternativas, que agora vocês já sabem que essa tá correta. Mas eu quero mostrar pra vocês como essa lei ela pode ser cobrada de uma forma complexa, tá? Como ela pode ser conjugada com outras leis. Cuidado com ela. Vamos lá, vamos seguindo para mais uma questão. Olha essa aqui, ó. Caiu para juiz. Em relação à prisão temporária prevista na lei, assinale a alternativa correta. É cabível para os crimes que a admitem, ou seja, um rol taxativo que a admitem, e somente na fase pré-processual, ou seja, na fase do inquérito. Aqui tá certo. Desde que em atenção a requerimento da autoridade policial, o delegado pede, ou do Ministério Público, vedada, ou seja, proibida, a decretação de ofício, ou seja, o juiz não pode aplicar sem pedido. Galera, tá certo.
Tá certo. Então percebam que ela cobra, a VUNESP cobra, com outras palavras, os requisitos e as características da prisão temporária. Tá certo. Também não vou perder tempo com as demais alternativas. É só pra você entender o nível de cobrança. Ah, Diego, mas é pra juiz, é pra delegado. Galera, se cai uma questão dessa pra investigador e escrivão, não vai ser anulada. Tá num nível de interpretação da lei, tá correto, tá bom? Então cuidado que pode cair nesse nível aí pra vocês. Vamos lá. Prazo da prisão temporária. Olha que interessante. O prazo, regra geral, tá no artigo 2º, é de 5 dias, prorrogável por mais 5, mas não de forma automática, só em caso de extrema e comprovada necessidade. Então essa expressão precisa aparecer, ó, em caso de extrema e comprovada necessidade, ou seja, a prorrogação tem que ser ali fundamentada. Então regra, 5 mais 5. Essa é a regra. Só que tem a exceção, como eu falei pra vocês. Se estivermos diante de um crime hediondo que ao mesmo tempo admite prisão temporária, exemplo, crime hediondo, homicídio qualificado, e ao mesmo tempo admite prisão temporária. O prazo é outro. Esse prazo, na verdade, ele não está previsto na lei de prisão temporária, ele está previsto na lei dos crimes hediondos, que também está no edital de vocês. Então daqui o prazo vai ser de 30, também prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade, então o fundamento é o mesmo. Tá aqui, ó, por mais 30. Então, cuidado. Você tem que conhecer tanto o rol dos crimes hediondos quanto o rol de prisão temporária, tá bom? E os prazos, né? E aí, detalhe, foi acrescido pela Lei 13.869 de 2019, o parágrafo 4º, que não deu tempo de cair na última prova da PCSP, veio um ano depois, que diz que o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, porque a lei fala o prazo máximo, por 5 dias, até, pode ser menos, pode ser 3, pode ser 2. Caso de crime hediondo, pode ser menos, pode ser 15, pode ser 20. Estabelecido aqui no caput, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Então já vem a data, ó, vai ser liberado nessa data, nesse horário. Se o delegado não soltar, abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Tá bom? Tranquilos? Fácil. Mais uma questão pra gente fixar agora. E percebam, caiu na última prova de escrivão da PCSP. É uma lei que sempre chama a atenção da VUNESP. Ó. No que concerne à prisão temporária, é correto afirmar que, vamos lá, é possível sua decretação pelo Tribunal de Justiça no crime de estupro, pelo prazo de 45 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Vamos lá, olha só. Tribunal de Justiça, diga, mas não é pelo juiz? Não tem problema, Tribunal de Justiça é poder judiciário, então não tá errado. Estupro admite prisão temporária, o erro tá no prazo, não existe 45 dias. Viajaram aqui. Então não é a alternativa A. B. É possível sua decretação nos crimes dolosos como regra. Então, ó, olha, aqui está errado. A regra não são crimes dolosos, são crimes específicos. Tudo bem, todos eles são dolosos, mas não é pelo fato de serem dolosos, é pelo fato de estarem presentes no rol taxativo. Como regra, no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período nos crimes culposos, já está errado, com exceção com prazo de 5 dias, prorrogável por igual período. Em ambos os casos é necessário comprovar a extrema necessidade. Ó, viajaram nos prazos, viajaram nas hipóteses. Não, 5 dias por mais 5 são os crimes da lei de prisão temporária. 30 mais 30, crimes hediondos. Então viajaram entre crimes dolosos e culposos, viajaram. C. No crime de... Ó, olha a pegadinha. No crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, e aqui você precisa saber, esse crime admite prisão temporária. É uma daquelas hipóteses que eu falei pra vocês que foi atualizado pela lei, mas com base no princípio da continuidade típico-normativa, ele tá lá no rol. Então perceba, escrivão da PCSP. Ah, Diego, mas não cai. Caiu. Por isso que eu falo. Eu chamo a atenção pra vocês que doutrina cai. E a galera chora, quer recorrer e não adianta. E ele também é crime hediondo. Então quando eu dou essas dicas, a galera fica chorando. Ah, isso não vai cair. Aprende que cai. Tá bom? Vamos lá. Terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, ou seja, 30 mais 30 tá correto. Agora, vai você, de peito aberto, que só decora a lei, só decora, não interpreta nada, vai fazer uma questão dessa, dá pra acertar? Vai errar. Vai errar porque vai achar que essa tá errada. Vai errar. Então, cuidado. Esse tipo de questão cai e caiu para PCSP. Só de curiosidade, vamos ver as demais alternativas. Ó. Somente será decretada em face da representação da autoridade policial. Tá errado, porque não é somente. Ela pode ser representação da autoridade policial e também representação do Ministério Público. Nas hipóteses previstas na legislação que disciplina o assunto. Sempre
com prazo de 5 dias. Sempre não, porque tem crime hediondo. Tá errado. Tem exceção. Tá vendo? 2 errinhos aqui básicos. E não é possível sua decretação no crime de tortura, pois a legislação que disciplina o assunto estabelece um rol taxativo e a tortura não está contemplada. Já sabemos que está errado, né? Nós vimos o rol taxativo, já sabemos que está equivocado. Beleza? Ó, muito detalhe, eu sei. Mas de prisão temporária era isso. A vantagem é que a lei de prisão temporária é uma lei pequenininha. E no meu curso eu conjugo com a lei dos crimes hediondos para facilitar o seu estudo. Depois eu falo do meu curso no final dessa aula, tá bom? Vamos agora para a segunda lei. E essa segunda lei eu vou tomar um tempinho a mais. Lei Maria da Penha. Vamos começar com umas premissas da Lei Maria da Penha. Diego, na Lei Maria da Penha, só a mulher pode ser vítima? Só. Ah, mas e o homem? Não. Ah, mas e o transexual? Cuidado, porque em algumas hipóteses o transexual juridicamente ele vai ser reconhecido como mulher. Então, tecnicamente, é mulher, tá? Então, para fim de concurso, mulher. Só a mulher pode ser vítima nos rigores da Lei Maria da Penha. Começa por aí. Mas eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos, alguns clássicos da Lei Maria da Penha e outros mais recentes e que já estão sendo cobrados pela prova da PCSP. Vamos começar, vamos aqui para a tela. Vamos lá, primeiro, a configuração. Qual é o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha? Isso está no artigo 5º. Galera, ó, olha o que diz o artigo 5º. Configura-se violência doméstica e familiar para efeito de aplicação desta lei toda ação ou omissão. Então pode ser uma omissão também. Dolosa ou culposa. Diego, crime culposo na Lei Maria da Penha? Sim, um crime culposo pode invocar os rigores da Lei Maria da Penha. Sobre o gênero mulher, que tenha por resultado morte ou lesão, e aqui não interessa a gravidade, ou o sofrimento, que pode ser físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral. Já vamos chegar nessa parte das formas de violência, que está no artigo 7º. O que me interessa aqui para vocês é o ambiente. Em que contexto eu poderei invocar os rigores da Lei Maria da Penha? Em 3. Doméstico, familiar e relação de afeto. Diego, como é que eu interpreto isso se cair por meio de uma historinha? Fácil. Doméstico, moram juntos. Então, se a questão fala que... até abrir um parênteses. A vítima é mulher. Agora, o autor do crime pode ser autor ou autora. Pode ser um homem contra mulher, marido contra esposa, que é o clássico. Ou pode ser em relações homoafetivas. Pode ser uma mulher contra uma mulher. Pode ser. Agora, primeiro âmbito de incidência, doméstico. Guardem, moram juntos. Moram juntos. Exemplo, República de Estudantes. Há um ânimo de morarem juntos? É relação doméstica. Então, vou dar um exemplo. Na República de Estudantes, não são parentes. Mas imagina um rapaz ali que agride uma moça, porque brigaram ali. Moram juntos? Invoca a Lei Maria da Penha. Outro exemplo, uma empregada doméstica que mora na casa dos patrões. Aí o patrão, não gostei dessa louça lavada, dá um tapa na cara da empregada. Acabou. Âmbito de convivência doméstico, Maria da Penha. Um outro âmbito de incidência, familiar. Aqui tem que ter o vínculo. Pode ser sanguíneo ou civil, né? Pode ser filho por adoção, filha por adoção. É o filho que agride a mãe. É o pai que passa do ponto, agride a filha. É o irmão que agride a irmã. É o marido que agride a esposa. Não, é o marido que agride a esposa, tá no próximo, mas já entra como família também. E a relação de afeto. Como eu disse, marido e mulher, ele tá tanto na relação de afeto quanto familiar, tá? Mas a relação de afeto é interessante. Porque a relação de afeto, ela vai alcançar namorados, ex-namorados, só que ex-namorados tem uma ressalva. Para ser uma relação entre ex-namorados, a motivação do crime tem que estar ligado ao antigo vínculo afetivo. Exemplo, ex-namorado agride a ex-namorada por ciúme. O ciúme traz o vínculo do antigo relacionamento. Maria da Penha. Por que eu destaco isso? Porque sempre vem alunos que confundem a Maria da Penha. Acha que a Maria da Penha é aplicada de forma absoluta. Não, se a mulher é vítima, é Maria da Penha. Tá errado. Relação de trabalho. Imagina que eu, Diego, trabalho numa empresa e eu tô disputando o cargo de gerência com uma mulher que trabalha no mesmo cargo que eu hoje. E eu vou lá e agrido essa mulher porque eu acho que mulher não deve ocupar o cargo de chefia sobre homem. Não, eu ser subordinado a uma mulher não posso. Eu encho ela de porrada. Há uma relação de menosprezo. Há uma relação de preconceito subjugando a mulher por ela ser mulher. Se eu tivesse tirado a vida dela, por exemplo, seria um feminicídio. Porque o feminicídio ele traz tantas relações de Lei Maria da Penha quanto a questão do menosprezo à condição do sexo feminino. Mas não é o caso. Porque aqui o vínculo é trabalho. Então não invoca a Lei Maria da Penha nesse caso. Só o fato de ser homem e mulher, por exemplo, a relação de trabalho não invoca a Lei Maria da Penha. Tem que ser uma relação doméstica, familiar ou relação de afeto. Senão, não tem Maria da Penha.
Tá bom? Isso tá tranquilo, tá? Podem confiar. Inclusive já caiu em questão VUNESP. Olha essa questãozinha aqui, ó. Caiu na Prefeitura de Sertãozinho, mas é VUNESP, ó. De acordo com a lei Maria da Penha, no artigo 5º, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial ocorrida no âmbito da unidade doméstica da família e, ó, doméstica da família e no contexto de trabalho, não. Comprovando que não é. Tem aluno que teima, tem aluno que tem. Não, professor, mas eu já vi. Mentira, não viu nada. E se viu, viu errado. Não é. Em locais públicos, nada a ver. Em qualquer espaço privado, nada a ver também. Em qualquer relação íntima de afeto, aí sim, ó, afeto. Ou no cotidiano da escola, não também. Tá bom? Então cuidado, porque a VUNESP já tá cobrando esse tipo de detalhe. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Porque agora eu quero trabalhar com vocês rapidamente as formas de violência. São 5. Só que qual que é o detalhe? Que são 5 formas de violência, eu sei que vocês já sabem. Ainda mais se vocês forem meus alunos, porque eu já dei aulas de graça aqui da Lei Maria da Penha no YouTube, de graça. E é um ponto manjado, o artigo 7º ele sempre cai em concurso. Só que tem um detalhe, são 5, né? Pode ter a violência física, a violência psicológica, moral, patrimonial e sexual. Beleza. Inclusive a psicológica, recentemente, ela foi encorpada, ela aumentou. A legislação foi aumentada, tá? Então tem alteração legislativa. Só que o detalhe não é esse. A VUNESP já tá manjada por cobrar as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que ela tem feito? Antes ela cobrava quais eram as formas. Aí de 5 alternativas uma tava correto. Ou quais não são, a alternativa é incorreta, né? E colocava uma que não tem nada a ver. Aí é fácil. Agora, ela tá perguntando a alternativa correta entre a forma de violência e a sua descrição. Você tem que acertar corretamente a descrição de cada forma de violência. Vamos lá rapidamente, que isso aqui também não é um assunto difícil. Mas você tem que conhecer, senão não adianta. Ó, são 5 formas de violência. Primeira, física. E aí tem que entender o que é violência física. É entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Violência física. Vou mostrar como é que isso cai em concurso. Não vou explicar todas elas agora. É bem autoexplicativo o texto de lei, mas não é um tema para aprofundar, não é uma aula para aprofundar agora. Violência psicológica. Vocês vão perceber que a violência psicológica está entendida como uma forma de controle. Você está controlando a mulher. É o marido, por exemplo, controlador, ciumento, ou que subjuga, ou que coloca a autoestima dela para baixo. Ela é bem ampla, que é a violência psicológica. É entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima. Chamou de feia. Ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, o marido controlador, por exemplo. Vou usar sempre o exemplo do marido, que é mais fácil, né? Comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. É o controlador. Que mais? Violência sexual, tá aqui, inclusive o marido que obriga a mulher a engravidar, ou que obriga ela não a engravidar. Então tem tudo aqui, tá? Tá tudo aqui descrito pra vocês. Que mais? Patrimonial, o marido que destrói os bens da mulher, sai pegando o que é só dela, por exemplo, depende da comunhão de bens. Ou pode ser companheiro, também namorado, né, que destrói os bens da companheira. Violência moral. Aí pra você diferenciar a violência moral da violência psicológica, basta entender que a moral tá ligada aos crimes contra a honra. Tá aqui, ó, calúnia, difamação e injúria, tá? Mostrar pra vocês como tá caindo hoje em concurso público. Olha essa questão. Olha essa questão que interessante. A Lei Maria da Penha distingue várias formas de violência que podem ser empreendidas contra as mulheres. Assinale a alternativa que traz o conceito correto acerca dessa previsão. Então, se vocês separarem bem, eles vão trazer a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Todas existem. O problema é que eles começam a embaralhar, a trocar a descrição. Olha a alternativa A. Violência física entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocionais. Não, aqui descreve a psicológica. Psicológica, B. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter e participar de relação sexual. Não, isso aqui é violência sexual. C. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Não, isso aqui é violência moral, tá vendo? Fica fácil ligar os pontos. D. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Aqui tá certo. Essa é a descrição da patrimonial. E a moral é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Não, essa é violência física. Tá vendo? A banca tá nesse nível hoje, ela fica embaralhando. Mas não é uma questão difícil. Pegou um jeito ali pra ligar os pontos, facinho. Não tem erro, não tem erro. Tá bom? Beleza? Agora eu vou dar um salto ainda na Lei Maria da Penha. Como eu disse, é a lei que nós mais vamos estudar hoje. A Lei Maria da Penha, ela tem as medidas protetivas de urgência. Nós temos várias. Nós temos medidas protetivas que recaem sobre o agressor. No sentido, por exemplo, de afastá-lo do lar. No sentido, por exemplo, de tirar uma arma dele. Temos também aquelas que recaem sobre a própria ofendida, de assegurar um abrigo pra ela. É esse tipo de coisa. De permitir que ela busque os bens e os filhos dela que tá na casa, que o marido às vezes não deixa ela retirar. Então tem a escolta, por exemplo, né? Tem várias medidas cautelares, várias medidas assecuratórias, as medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha. Só que tem um detalhe. Quem decreta essas medidas é o juiz. Essa é a regra. É o juiz. A ofendida, ela apresenta o pedido, que é representado pelo delegado de polícia na delegacia, né? Ele vai, na verdade, encaminhar o pedido pro juiz, com base em alguns elementos que demonstrem a violência, e o juiz vai deferir ou não. Só que, recentemente, a Lei Maria da Penha, o legislador, né? Ele reconhece que, em algumas hipóteses, não dá para esperar o juiz. Imagine um local muito longe do fórum, muito longe mesmo, onde a autoridade mais próxima que tem é o delegado, e até o delegado mandar o pedido pro juiz, a mulher tá morta. Então tem algumas situações que a lei reconhece a urgência. Então, recentemente nós tivemos uma flexibilização na concretização de só uma medida protetiva, não são todas. Só uma, que é o afastamento do lar. O agressor vai ser afastado do lar. Então, só essa medida. Então, o que eu vou falar agora não cabe para as demais medidas protetivas. É só para essa, do agressor, tá? Afastamento do lar. Então, aqui é um escalonamento de autoridades que podem decretar, podem executar essa medida protetiva e depois passar o feedback para o juiz. Vamos entender melhor? Olha o que diz o artigo 12C. Artigo novo. Verificada a existência, grifem, de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher. Então, aqui percebam que não entra violência psicológica, patrimonial. A sexual pode até entrar se tiver um risco à vida também, tá? Mas cuidado, não é qualquer uma. Patrimonial, moral, psicológica não entra. É a física ou a vida. Em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, ó. Então não protege só a mulher, a mãe. Os filhos, por exemplo, estariam abrangidos por essa agressão. O agressor será imediatamente afastado do lar. Ó, então é só para o afastamento imediato do lar. Do local de convivência da ofendida pela autoridade judicial. Então, inciso primeiro, ele mantém a regra. Mas o que nos interessa não é a regra, são as exceções. Primeira exceção, pelo delegado de polícia. E só nessa hipótese, quando o município não for sede de comarca. Deixa eu explicar isso aqui. Comarca ali, ela é uma circunscrição judicial onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo grosseiro. Diego, eu discordo. Não se apegue a pontos técnicos, é só para você visualizar. Vou dar um exemplo, o fórum. O fórum, ele é sede de comarca. Então, aqui na minha cidade de São José dos Campos, tem um fórum. Então aqui em São José dos Campos, o delegado, ele não pode concretizar o afastamento do lar sem ordem judicial, porque ele está numa sede de comarca. É rápido para ele chegar até um fórum, chegar no juiz plantonista e pedir ali a medida protetiva. Então aqui ele não pode. Só que nós temos municípios que não são sedes de comarca. Por exemplo, Jambeiro, aqui do lado. Paraibuna, aqui do lado. São cidadezinhas pequenas, cidadezinhas aqui periféricas, que elas não têm fórum. Então imagina que lá em Jambeiro, afastado, lá no meio do mato, um agressor começa a agredir e ameaçar de morte a mulher. Ela liga pra polícia, liga pro delegado e fala, pelo amor de Deus, tire esse cara da minha casa, ele vai me matar. Há um risco contra a minha vida. Então o delegado, ele tá relativamente próximo à casa dela, mas até ir lá, até pegar a representação, até pro juiz, não dá tempo, tá morta. Então o próprio delegado, se ele conjugar as circunstâncias, ele pode afastar essa mulher do lar, só porque ele está no município que não é sede de comarca. Então guardem isso. Primeira exceção, delegado, quando o município não for sede de comarca. Isso já caiu, vou mostrar pra vocês questão anterior. É bem recente, mas já caiu. Alteração legislativa. Agora, imagine uma hipótese que nem o delegado tá presente. Nem o delegado. Tem ali um investigador na delegacia e um escrivão. Só. Em Jambeiro. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos para a segunda exceção. Pelo policial, aqui é genérico, qualquer policial.
Quando o município, primeiro, não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Denúncia de forma atécnica, tá? Porque aqui não é denúncia do Ministério Público, é a notícia crimes pela vítima ou por qualquer pessoa. Então percebam, galera, tem esse escalonamento. Primeiro, o juiz, é a regra. Não dá? Segundo, o delegado, quando o município não for sede de comarca. E terceiro, além dessa hipótese, quando o delegado não estiver presente no momento da notícia crimes. Então guardem esse escalonamento. Não dá pra ser os três ao mesmo tempo. Tem que ser um, depois o outro, depois o outro. Agora vamos lá que continua. Ó. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, ou seja, quando não for o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá. Então percebam. O delegado ele afasta do lar. Vamos pegar o exemplo do delegado. Quando o município não é sede de comarca. Então ele já cumpriu aquilo que era imediato. Preservar a vida e integridade física da vítima, mulher. Só que ainda assim, concretizou a medida do afastamento do lar, tirou o agressor do lar, ele tem 24 horas para comunicar ao juiz. Porque o juiz, ele vai retificar aquela decisão. Ele vai ver, por exemplo, ele pode revogá-la. Falou, não é o caso de afastamento. Volta o marido pro lar. Ou então, confirma, decido e mantenho o afastamento do lar. Então tem que ser comunicado ao juiz em 24 horas. E o juiz vai decidir no mesmo prazo, ou seja, 24 horas para comunicar ao juiz, mais 24 horas para o juiz decidir, tá bom? Então não é o mesmo prazo, é em igual prazo, em igual prazo, 24 mais 24, 24 pro delegado, 24 pro juiz depois, tá bom? Sobre a manutenção e revogação da medida aplicada, e ó, nesse caso o juiz vai dar ciência ao Ministério Público ao mesmo tempo. O Ministério Público tem que saber o que está acontecendo, tá bom? E nos casos de risco à integridade física da ofendida, ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Então, se o juiz, ao mesmo tempo que manteve o afastamento do lar, decretar a prisão preventiva do sujeito, para manter ali a preservada a integridade física da mulher e, ao mesmo tempo, a concretização do afastamento do lar, já é um sujeito que oferece risco a voltar para o lar, descumprir a ordem judicial, ele vai ser mantido preso preventivamente, tá bom? Vamos lá. Olha como isso caiu, galera, em 2019. Aqui para a Prefeitura de São José dos Campos, minha cidade. Vamos lá. Ó. Verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio local de convivência com a ofendida, o que se dará a somente pela autoridade judiciária competente, independentemente de investigação policial. Errado, porque nós já vimos que temos 2 exceções. B. Quando os fatos se derem em município que não seja sede de comarca, o delegado de polícia dará tal ordem, com a necessidade de ratificação pelo juiz. Ou seja, ele afasta do lar e, posteriormente, ele vai mandar essa decisão para apreciação do juiz. Ou seja, colocaram de forma genérica, nem exigir um prazo de 24 horas. Mas tá certo, é a B. Tá certo. Ele primeiro afasta do lar e depois ele tem a necessidade de buscar a ratificação do juiz. Tá certo. Houve os erros das demais, ó. C. Pelo próprio policial que realizar o flagrante. Já tá falando de flagrante. Mesmo que haja delegado no município com necessidade de ratificação pelo juiz. Não. Se houver delegado, é o delegado. Então tá errado. D. Quando não for o juiz quem der a ordem de afastamento, esse será comunicado pelo prazo de 24 horas e decidirá em 72, ó. Não. Ele é comunicado em 24 horas e decide também em 24 horas. A manutenção e revogação da medida. Cobrar até prazo. E o Ministério Público deve ser comunicado pela autoridade que deu a ordem de afastamento no momento de sua execução, independentemente da apreciação da medida pelo juízo. Tá errado, na verdade, o juiz é comunicado e o juiz comunica o Ministério Público. O delegado ele termina a parte dele quando ele entrega pro juiz. É o juiz que vai comunicar o Ministério Público. E não comunica o Ministério Público e talvez comunique ali o juiz ou não, nada a ver, tá? Então viajar aqui a alternativa B. Tá bom? Agora, galera, eu quero estudar com vocês rapidamente, percebam, muita coisa até agora, hein? Eu quero estudar com vocês o crime de descumprimento de medida protetiva. E sabe por que esse crime me chama a atenção? Ele surgiu em 2018. Ele surgiu durante o concurso de 2018. E eu falava, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Ele não caiu na prova objetiva, se eu não me engano, acho que não caiu. Mas ele caiu muito na prova oral. E sabe como a banca perguntava? O examinador chegava pro candidato e perguntava, candidato, existe crimes tipificados na Lei Maria da Penha? Qual que é o detalhe? Antes de 2018 não existia nenhum. A Lei Maria da Penha, ela aproveita crimes previstos no Código Penal, na legislação especial, e ela só traz o rigor sobre esses crimes.
E medidas protetivas de urgência, e diligências de proteção à mulher, de produção de provas, ponto. Mas ela não trazia crimes. Então hoje, esse crime que eu vou explicar pra vocês agora, do 24A, ele é o único crime tipificado na Lei Maria da Penha. Então o examinador da fase oral, ele queria saber se você estava atualizado, se você sabia que agora existia esse novo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a mulher. E muito candidato errou. Então hoje já tem condições desse crime ser cobrado numa prova objetiva, tá? Então vamos trabalhar esse crime rapidamente. Você tem que entender o seguinte: ele ocorre num contexto de violência doméstica e familiar, obviamente, e num contexto em que o juiz já decretou uma medida protetiva de urgência, um afastamento do lar, recolhimento da arma, alguma coisa, não se aproximar da ofendida, é isso. Então, então basicamente é um crime de desobediência especial. Vamos lá. Olha o crime. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. E olha a pena que pequena, detenção de 3 meses a 2 anos. Mesmo tendo pena máxima de 2 anos, já nós vamos ver um dispositivo aqui na lei que proíbe a aplicação da Lei 9.099. Então, por mais que seja um crime, olha só o detalhe, com pena máxima de 2 anos, não aplicaremos a Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal. Guardem isso. Ao mesmo tempo, tem um outro detalhe. O Código de Processo Penal, ele diz que quando o crime, é regra, tá? Tem exceções, mas quando o crime, ele, por exemplo, tiver pena de até 4 anos, é o delegado que fixa a fiança. O cara que é preso em flagrante. Passou de 4 anos, é o juiz quem vai fixar a fiança. Esse caso tem menos de 4 anos. Olha a pegadinha, para conjugar Lei Maria da Penha com Código de Processo Penal. Esse crime tem menos de 4 anos. 2 anos máximo. Então, via de regra, seria o delegado que fixaria a fiança, certo? A Lei Maria da Penha cria uma exceção. Olha a pegadinha, mesmo tendo uma pena máxima de 2 anos, ou seja, menor de 4 anos, ainda assim é só o juiz pode arbitrar a fiança. Então, cuidado com pegadinha de concurso, tá? Isso aqui é uma exceção à regra. Vamos lá. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que definiu as medidas. Então, pode ser um descumprimento de medida protetiva de qualquer decisão judicial. Vamos imaginar um caso absurdo, um caso excepcionalíssimo, né, que não acontece na prática, mas vamos imaginar que o juiz trabalhista, que era o plantonista, e decretou medida protetiva. Mesmo assim, se for descumprido, há crime de descumprimento de medida protetiva. A lei fala mais em civil ou criminal, que são os casos que podem acontecer na prática, né? Imagina que um juiz que está analisando um pedido de divórcio, ele percebe uma violência patrimonial ali, velada, e decreta uma medida protetiva de urgência. Se for descumprido, aqui pode ter o crime de descumprimento, tá? Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, olha o que eu falei pra vocês, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então, é o que eu falei pra vocês. Aqui só juiz pode arbitrar fiança. E o parágrafo 3º, o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Ou seja, se nesse contexto de descumprimento de medida protetiva, o criminoso praticar outros crimes, ele se aproxima da mulher e agride, aproxima e mata. Nós vamos somar as penas. Um crime não absorve o outro, tá? Não tem absorção de crimes. Esse é o detalhe do parágrafo 3º, tá bom? Beleza? E o que eu queria destacar para vocês sobre a Lei 9.099 tá lá no artigo 41 da Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena, não interessa a pena, não se aplicam os benefícios da Lei 9.099. Não se aplica, ó, vamos lá, não se aplica transação penal, não aplica transação penal, não se aplica composição civil dos danos, não se aplica suspensão condicional do processo, dentre outros benefícios. O que tiver de benefício na Lei 9.099 não se aplicam nos crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse 41 cai o tempo inteiro. Tá bom? Tranquilos? Vamos virar a página. Vamos para uma outra lei agora, só tomar uma água que a garganta vai falhando já. Aliás, galera, falando em água, né? Ó, DP Podcast. Quem não segue ainda, sigam lá o nosso podcast. Só estamos trazendo aprovados em concursos públicos para trazer vários insights para vocês. E nessa reta final, tô dando prioridade para quem passou na Polícia Civil, principalmente no último concurso. Vão ver vários candidatos, vários convidados, policiais civis.
Tá? Então, sempre tiverem um tempo de folga, claro, não vão usar o tempo de estudos pra isso, né? Mas o tempo de descanso, de lazer, ao invés de assistir Netflix, nessa reta final, assistam podcast, porque vocês vão pegar vários insights, vários candidatos que passaram, por exemplo, começando após a publicação do edital, e eles explicam o que eles faziam nessa reta final. Então assistam lá, é o penúltimo link na descrição, ou você pesquisa no YouTube, né? DP Podcast, segue lá, dá uma força, ainda mais nesse início de canal, tá bom? Ó, próxima lei que eu quero trabalhar com vocês, eu quero trabalhar 2 crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A gente sabe que o CTB, ele chama muita atenção das provas da PCSP. Muito, muito, muito. Eu separei 2 crimes pra vocês. Um, que historicamente é o mais cobrado, do CTB. E o outro, que é a minha aposta, porque ele cai pouco, mas quando cai, detona, tá? O primeiro é o homicídio culposo. Vamos contextualizar, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Quem tá começando agora tem essa dúvida. Diego, quando que eu aplico o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro e quando que eu aplico o crime culposo previsto no Código Penal? Simples. Primeiro, nós temos uma lei especial, Código de Trânsito Brasileiro. Então nós vamos aplicar o homicídio culposo do CTB quando a conduta envolver a direção de veículo automotor. Então eu matei culposamente alguém atropelando a vítima. CTB. Matei culposamente alguém, por exemplo, sei lá, jogando a pessoa do penhasco, esbarrei e caiu do penhasco. Aí é o Código Penal. E detalhe, não tem homicídio doloso no CTB, não tem. Então se eu uso o meu carro pra dolosamente matar alguém, atropelar alguém, aí é o Código Penal, vai pra júri também. Então, para ser CTB, primeiro, tem que ser culposo. Segundo, tem que ser na direção de veículo automotor. Mas o que cai propriamente nem é só a definição, cai muito as qualificadoras do crime de homicídio culposo do CTB. Vamos analisar? Vamos lá? Esse é o homicídio culposo, olha como ele é simples, ó. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Simples assim. Ou seja, por imprudência, por negligência, por imperícia. E a pena, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. O que nos interessa são os parágrafos seguintes, que diz o seguinte, ó. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Isso já caiu em provas anteriores da PCSP, hein? Então, ó, cuidado. Ó, eu vou ser bem sincero com vocês. A VUNESP é uma desgraça, é uma desgrama quando cobra CTB. Eu não sei por que eles fazem isso, não sei se é algum examinador específico, mas quando cobram CTB, eles cobram causa de aumento de pena, eles cobram o quantum de aumento de pena, eles cobram se uma hipótese é aumento ou qualificadora, eles cobram a fração da pena, é desgraça isso é maldade, isso é loteria pra muita gente. Então eu vou destacar aqui quando for aumento de pena e quando for qualificadora, porque são coisas distintas, tá bom? Então aqui, ó, é aumento de pena. Quais são as hipóteses de aumento de pena? Vamos lá, ó. Não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Então eu matei alguém culposamente atropelado e nem CNH eu tinha. Merece maior reprovação. Já viram pessoas que dirigem com 30, 40 anos e não tem nem carteira de motorista? Tá aqui, ó. Aumenta a pena se praticar homicídio culposo. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Então invadiu a calçada, invadiu faixa de pedestre, atropelou e matou culposamente. Aumento de pena. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, esse risco pessoal à vítima do acidente. Então, tem a vítima de acidente que você atropelou, não é o crime de omissão de socorro não, hein? Tem o crime de omissão de socorro que é outro crime de CTB. Então, você atropelou, a vítima tá viva e você não presta socorro, espera ela morrer, foge do local, por exemplo, e poderia prestar socorro, homicídio culposo com aumento de pena. Ou no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, motorista de ônibus, por exemplo, atropelou e matou um pedestre. Nesse caso, ele tem uma obrigação de ter uma atenção redobrada. E ele atropelou culposamente, aumento de pena. Então, o parágrafo 1º, repito, traz as hipóteses de aumento de pena. Agora, quando a gente vira a página, nós temos qualificadoras. Digo, como é que eu sei que é uma qualificadora? Olha o detalhe. Quando é aumento de pena, nós temos aumentos de frações. Aumenta 1/3, 1/6, metade, aumenta o dobro, o triplo, isso é aumento. Agora, quando nós temos novas penas, patamares diversos da pena prevista no caput, aqui já é qualificadora. Qualificadora, tá bom? Então vamos lá, primeira qualificadora. Se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, qualifica. Olha a pena, de 5 a 8 anos. Então, dirigir alcoolizado ou drogado sob efeito de remédio, de drogas ilícitas e tudo mais, qualquer coisa que mude ali a sua percepção de mundo, galera, já qualifica. Então isso é qualificadora, tá bom?
Vamos ver como isso já caiu em concurso, ó. Caiu para juiz substituto, mas poderia cair para vocês, porque aqui é conhecimento de letra de lei, ó. Aquele que conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e nessas condições causa a morte de terceiros por imprudência, responde pelo quê? Ó, homicídio culposo, né? Tá aqui por imprudência na direção de veículo automotor e sob a influência de álcool. Vamos lá. A. Homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante em concurso formal. Então tá falando que são 2 crimes distintos em concurso. Não. Até tem esse crime de embriaguez ao volante, mas não é concurso porque aqui no caso é qualificadora específica do homicídio. B. Homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado. Galera, tá certo. Era a alternativa mais simples, porque nas demais só viajo em relação ao concurso. Não é concurso de crimes porque há uma qualificadora específica para homicídio. Caiu para juiz, galera. E pode cair para vocês. Tá bom? Beleza? Vamos para outro delito do CTB que eu acho que pode cair também. Participação em racha, disputa ou manobra automobilística, famoso pega em alguns lugares, né? Cuidado, porque a lei 13.546 de 2017 acrescentou esse trecho que tá em negrito aí, ó, que eu destaquei para vocês. Vocês vão entender por quê. Olha esse crime. Participar na direção de veículo automotor em via pública, ó, primeiro elemento, via pública. Se for, por exemplo, uma pista de corrida particular, pode, tranquilo, via pública. De corrida, disputa, competição automobilística, ou, aí olha o que acrescentaram, ainda que de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Por que isso, Diego? Sabe por quê? Porque tinha gente que falava o seguinte, falou, não, mas eu não tô disputando racha, eu não tô disputando corrida automobilística, eu tô dando cavalinho de pau. Eu tô sozinho, mesmo assim. Porque se você expõe a vida das pessoas, mesmo demonstrando uma manobra ali, é o mesmo crime. Cavalinho de pau na rua é o melhor exemplo. Então foi para alcançar esses casos, tá? Não ficar na impunidade também. Não autorizada pela autoridade competente e, olha, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, ou seja, é um crime de perigo concreto. O que significa? Você tem que demonstrar na prática que alguém sofreu risco. Tá disputando racha, cavalinho de pau, e a rua tá deserta, mas, por exemplo, tem um passageiro do seu lado, ou você tá gerando risco ao seu adversário é você. Agora, se você tá sozinho, no deserto, dando cavalinho de pau, crime nenhum. Então tem que ficar demonstrado no caso concreto que pelo menos uma vida sofreu risco concreto, que não seja a vida do condutor. Tá? Pode ser o outro condutor, um tirando racha com o outro. Eu tô gerando risco a ele e ele a mim, beleza. Mas se for só uma pessoa e ninguém ao redor, nada, aí não é crime. Então tem que ter uma situação de perigo concreto para falarmos desse tipo de crime, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Ó, o detalhe que esse crime ele tem algumas qualificadoras, mas é tema para uma outra aula. Lá no meu curso eu já aprofundei, tá bom? A última lei que eu quero destacar para vocês, eu preciso aqui fazer um alerta. Eu aposto que essa lei vai cair. Que lei é essa, Diego? É a lei das organizações criminosas. Lei 12.850. Só que tem um problema. Essa lei é absurdamente gigante. Rica em detalhes. É uma lei com muitos temas bons. Porque tem lei grande, mas lei grande que assim que não tem relevância a maior parte dos pontos, né? Vou dar um exemplo pra vocês. O ECA. O ECA é gigante, mas pra provas policiais costuma cair crimes. Crimes, só os crimes. Você pega ali o CTB, uma lei gigante, mas costuma cair só os crimes. A lei das organizações criminosas é uma lei extensa e uma lei em que tudo pode ser cobrado. Se vai olhando os capítulos da lei de organizações criminosas, parece que tudo é importante. E é mesmo. Querem ver? Eu esquematizei pra vocês. Olha isso, olha isso. Nessa lei, você tem a definição de organização criminosa. Cai pra caramba. O que é uma organização criminosa? Aliás, hoje nós vamos falar sobre isso. O que é uma organização criminosa e qual a diferença de organização criminosa para associação criminosa. Cai pra caramba. Só que olha outro tema relevante para provas policiais. Ela dispõe sobre a investigação criminal das organizações criminosas. Então, quais são as formas que a polícia pode usar para investigar uma organização criminosa? Há instrumentos específicos. Ela trata de meios especiais de obtenção de prova. Por exemplo, ela trata de colaboração premiada. É um tema ou não é importante? Galera, coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Outro exemplo, agentes infiltrados. Agentes policiais infiltrados. Cai pra caramba em concurso. Ela tipifica crimes específicos aqui, correlatos a organizações criminosas ou quem colabora com organizações criminosas.
Ela trata de procedimento criminal a ser aplicado só em processos que envolvem organização criminosa. Então, se eu tivesse que colocar aqui um ponto de importância, talvez só esse último aqui não tenha tanta importância assim, mas pode cair. No restante, tudo tem pertinência para carreiras policiais. Então, a lei das organizações criminosas é uma lei que eu falo, estudem. Porque se ela não cair na prova objetiva, ela pode cair na escrita. Se ela não cair na escrita, ela provavelmente vai cair alguma coisinha na prova oral. É uma lei muito extensa. Então não dá para fazer aqui, por exemplo, nessa aula, ficar aprofundando nessa lei. Ela é uma lei extremamente importante. Então o que me cabe aqui é detalhar alguns pontos introdutórios para que a partir daí vocês continuem aprofundando, tá? Então vou trazer dois aspectos da lei de organização criminosa. A primeira é a definição. O que é uma organização criminosa? Como eu enquadro uma pessoa como membro de uma organização criminosa? Porque a lei traz o conceito. E se você se enquadrar nesse conceito, você automaticamente está caindo no crime das organizações criminosas. Eu não vou entrar no crime hoje, que é um crime bem simples. Eu quero entrar na definição. O que é e como eu faço para ser membro de uma organização criminosa. Não se esqueçam que lá no Código Penal tem o crime do artigo 288, que é o crime de associação criminosa, que é um outro crime com uma pena bem mais leve, bem genérico. Então eu vou explicar para vocês agora o que é uma organização criminosa, e tem vários rigores sobre ela na lei. E depois eu vou diferenciá-la do crime de associação criminosa para vocês não confundirem na hora do concurso público, tá bom? Ó, a definição, ela tá lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 2.850. E ela tem vários elementos. São elementos cumulativos, tá? Então vamos lá, ó. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Então vamos lá. 4 no mínimo. Mínimo 4 pessoas. Escrever melhor isso aqui, né? Mínimo de 4 pessoas. Vamos lá. Mínimo 4 pessoas. Estruturalmente ordenada. E caracterizado pela divisão de tarefas. Então, cada um tem a sua função naquela organização. Um pode ser o executor, o outro cuida da contabilidade, o outro cuida do planejamento, o outro cuida da logística. Ainda que informalmente, ou seja, não vai estar num quadro social, não vai estar registrado na JuSesp. A polícia investigando percebe na prática que cada um tem sua função. Não está no estatuto da organização criminosa, não. Cada um na prática tem a sua divisão de tarefas. Com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Olha, de qualquer natureza. Pode ser uma vantagem patrimonial, organização criminosa quer dinheiro. Pode ser uma vantagem de poder, de privilégios. Uma organização criminosa quer se infiltrar no Estado para ter privilégios, para oferecer, por exemplo, cargos em comissão, para, por exemplo, estar na estrutura do Estado. É basicamente isso. Para ter isenção de tributo, para lavar dinheiro. Enfim, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então tem duas possibilidades. Ou essa organização criminosa pratica crimes com pena máxima. Pena máxima superior a 4 anos ou crimes internacionais. E crimes internacionais, ou de caráter transnacional, independe da pena. A pena pode ser qualquer um, olha que interessante. Pena só para os crimes nacionais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Furto. Furto tem a pena de 1 a 4 anos. Se eu tô num grupo de 10 pessoas que sempre tá praticando furtos, não dá para ser uma organização criminosa, porque a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Agora, se for um furto qualificado, ou seja, a pena máxima pode ser de 6 anos, 8 anos, 10 anos, depende do tipo de qualificadora. Aí já dá pra ter uma organização criminosa. Então não existe organização criminosa pra crime leve. Não existe organização criminosa pra infração penal de menor potencial ofensivo. O próprio conceito de organização criminosa restringe só os crimes mais graves. Agora, se for, por exemplo, um crime internacional, uma organização criminosa internacional que, por exemplo, lava dinheiro, pratica tráfico de drogas, contrabando, descaminho, aí independe da pena. Pode ser qualquer pena, tá? Porque aí só pelo caráter transnacional já admite aí a intervenção dessa lei rigorosa, que é a lei de combate às organizações criminosas. Então guardem esse conceito. Diego, e qual é a diferença para o crime de associação criminosa? Vamos lá. Olha a diferença. O crime de associação criminosa, lembrando que está no artigo 288 do Código Penal. No crime de organização criminosa, nós exigimos no mínimo 4 pessoas. Já no crime de associação criminosa, que é mais leve, no mínimo 3 pessoas.
O crime de organização possui o fim de praticar infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou crimes transnacionais. Já na associação criminosa é genérico. O fim pode ser qualquer crime, a prática de crimes. Só falei isso, para fins de praticar crimes. Ponto. Qualquer crime. Pode ser um crime de menor potencial ofensivo? Pode. Crimes pequenos. Organização. Exige organização estruturalmente ordenada e divisão de tarefas entre seus membros. Já a associação não há essa exigência. Basta que tenham pessoas organizadas para praticar crimes. No crime de organização, exige o objetivo de obtenção de vantagem de qualquer natureza, podendo ser de forma direta ou indireta. Já na associação criminosa, não há nenhuma finalidade específica, basta que tenha o objetivo de cometer crimes. É genérico. Então, um tem vários elementos específicos, vários elementos especiais, e o outro é totalmente genérico. Tá bom? Agora, um outro ponto que nós vamos conjugar com a última aula de revisão. Preste atenção. Na última aula de revisão, eu falei da lei de tortura e eu falei da nova lei de abuso de autoridade. Lembra disso? E eu falei dos funcionários públicos que podem estar envolvidos em tortura ou em abuso de autoridade. E agora eu vou falar dos funcionários públicos que podem estar envolvidos com organizações criminosas, serem membros de organizações criminosas. Lembrem que na lei de abuso de autoridade tem efeitos da condenação sobre o funcionário público. Não tem? Nós vimos lá. Na lei de tortura também. Inclusive na lei de tortura os efeitos são automáticos. Qual que é o detalhe? Na lei de organizações criminosas, nós também temos efeitos da condenação sobre funcionários públicos. Só que você tem que tomar cuidado para não confundir cada uma dessas leis. Vamos primeiro entender quais são os efeitos sobre um funcionário público membro de organização criminosa aqui e depois a gente compara com as demais leis. Olha que interessante, galera. Nos termos do parágrafo 6º, artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas, a condenação com o trânsito em julgado, ou seja, a condenação definitiva, acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego, mandato eletivo e a interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos. Ó, não é máximo de 8 anos, não é mínimo de 8 anos, é o prazo rigor de 8 anos, será 8 anos. E olha o detalhe interessante, subsequentes ao cumprimento da pena. Ou seja, posterior ao tempo da pena. Sabe por que isso aqui é importante? Há um erro grosseiro na lei de tortura. A lei de tortura fala que a inabilitação para o exercício do cargo, emprego ou função é pelo dobro do prazo da pena aplicada, correto? Correto. Só que não fala quando começa. E se não fala quando começa, você tem que interpretar da forma mais benéfica ao réu. Então você começa a aplicar aquele efeito da condenação no primeiro dia de cumprimento de pena. Então olha como é que funciona na tortura. Vou colocar aqui, ó. Tortura. Na tortura, vamos imaginar que o sujeito é condenado, por exemplo, a 5 anos. Então, qual é o prazo que ele vai ficar inabilitado, interditado para o exercício de qualquer cargo público? 10 anos. Aqui, ó, 10 anos de interdição. Agora, o primeiro dia de cumprimento de pena privativa de liberdade já começa a contar esse prazo. Então, depois desse condenado ter cumprido 5 anos de prisão, ele, ao mesmo tempo, já cumpriu metade desse prazo. Então, vai sobrar para ele mais 5 anos de interdição. Então, ele em liberdade, depois de cumprir a pena privativa de liberdade, ele vai ter mais 5 anos de quarentena para não ocupar nenhum cargo público. Aí você pode achar, digo, mas é normal. Não, não é. Porque se o sujeito tá preso, é óbvio que ele não vai cumprir essa quarentena. Ele tá preso. Como é que... Salvo raras exceções, que o Brasil é um país onde todas essas aberrações acontecem, né? A gente já viu, por exemplo, o deputado sendo nomeado na cadeia. Isso é um absurdo, mas acontece. Mas isso é exceção. Via de regra, um condenado, um cara que tá na cadeia, ele não toma posse em cargo público. Isso é óbvio. Então é óbvio que ele, cumprindo a pena dele, ele, por exemplo, não assumiria nenhum cargo. Então não faz sentido ele começar a cumprir a quarentena. É como se você cortasse metade do prazo. Ele deveria começar a cumprir essa quarentena fora da prisão. Porque aí sim seria uma pena de verdade. Aí sim ele, querendo ocupar um cargo público, ele não pode, porque tá cumprindo pena. Aí sim. Então a lei de tortura tem esse erro, essa falha. A lei de organização criminosa, ela corrige essa falha. Vamos lá, vamos voltar de novo. Ela diz que são 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então vamos imaginar um sujeito que foi condenado a 10 anos. E ele cumpriu os 10 anos de pena privativa de liberdade. Só depois que vão começar aqui os 8 anos de interdição. Perceberam? Então ela corrige esse erro.
Vamos comparar com as demais leis, para não ficar nenhuma dúvida. Eu preparei uma tabela para vocês da Lei de Organizações Criminosas, Tortura e Abuso de Autoridade, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá, funcionários públicos envolvidos nesses crimes. No caso de organização criminosa, o efeito da condenação é a perda do cargo, função, emprego ou mandato público. Tortura também, mesma coisa. E funcionário, abuso de autoridade, mesma coisa, perda do cargo, mandato ou da função pública. Beleza, o efeito é o mesmo. Já nas organizações criminosas, há uma interdição para o exercício da função ou cargo pelo prazo de 8 anos e detalhe que eu acabei de explicar, subsequentes ao cumprimento da pena. A lei de tortura fala em interdição para esse exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então depende do quantum da pena aplicada na sentença definitiva, tá? Aí você vai saber se eu multiplicar por 2. Já no abuso de autoridade, fala em inabilitação para exercício do cargo ou mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Então tem um prazo específico. E perceba que aqui tem prazo mínimo e prazo máximo. Aqui não. Aqui é prazo único. Já nas organizações criminosas, o efeito é automático. Foi condenado, transitou em julgado? Tchau. É rua. Na tortura também. Automático. Foi condenado? Tchau. É rua. Já no abuso de autoridade, não. Aqui é um efeito condicionado à ocorrência de reincidência em um outro crime de abuso de autoridade e também deve ser declarado motivadamente em sentença. O juiz vai ter que fundamentar a sua decisão. Então, cuidado, porque olha isso aqui. Essa tabela dá para preparar uma baita questão maldosa, embaralhando as características dos efeitos da condenação de funcionário público pela prática de crime de organização criminosa, tortura ou abuso de autoridade. Isso aqui dá para cair e dá para detonar. Quem é meu aluno tá tranquilo nisso aqui. Quem é meu aluno estudou, eu detalhei muito os efeitos da condenação de cada uma dessas leis e outras também, tá? Então, para você que não é meu aluno, eu vou trazer uma dica para vocês. Nós criamos um pacote reta final depois da publicação do edital e que vai valer só até a data da prova. Digo, mas até a data da prova, quem em sã consciência vai comprar perto da prova? Ué, tem muita gente que já percebeu que nós estamos passando desse período que dá para passar começando do zero. Não para quem já tem bagagem, mas começando do zero para quem estuda a partir da publicação do edital. É loteria. Mas a galera que tá criando essa consciência hoje, é normal, você pode criar essa consciência amanhã. Normal, você vai percebendo ao longo do tempo que a gente vai amadurecendo e percebendo como é que funcionam as regras do jogo, a concorrência ficando cada vez mais qualificada, o concurso cada vez mais difícil. Mas a galera que tá percebendo isso hoje e ao mesmo tempo percebeu que o sonho é ser policial, que o sonho é continuar estudando para os próximos editais e ao mesmo tempo já percebeu que a polícia vai precisar abrir novos concursos, porque do contrário ela vai parar. Nós temos hoje 15 mil cargos vagos e só abriu concurso para levar quase 3 mil cargos. E precisa de muito mais, galera. Muito mais vagas. Então vai ter mais concurso nos próximos meses. Entre esse ano e o ano que vem vai ter que ter concurso, senão a polícia vai fechar as portas. Então quem já percebeu isso já começou a se adiantar para os próximos concursos. Então comece estudando hoje. Força total pra vai que morde uma vaga nessa próxima prova, vai que morde. Então tá dando força máxima pra ver se consegue alguma vaguinha aí nesse edital. E ao mesmo tempo, na pior das hipóteses, em caso de reprovação, já tá se antecipando pros próximos concursos. Então é pra isso, ó, já vou deixar pra vocês aqui o nosso pacote reta final. Porque aqui, ó, nós vendemos todos esses cursos que eu já vou explicar pra vocês de forma isolada. Mas se você for somar tudo, dá quase R$1.000. E só até a data da prova, nós estamos preparando tudo por R$647. Então você tem as videoaulas com material escrito de apoio, todas as matérias, com professores especialistas. E eu sou fominha, hein, galera? Comigo lá vocês têm aulas de penal geral, penal especial, processo penal, legislação penal especial, criminologia, direito administrativo, lei de execução penal. Então, muita coisa comigo lá. Então, todas as matérias cobradas para PCCP. Tem também um PDF com 3.000 questões comentadas. Reta final tem que fazer muita questão. E são questões pertinentes para PCCP. Tem um curso para você dominar a prova escrita, inclusive com simulado de questões escritas inéditas. Tem um curso para você dominar a prova oral. E também tem simulados, um simulado por semana para investigador e um para escrivão até a data da prova. Então tudo o que você precisa, o link do pacote completo tá na descrição e o link dos isolados também na descrição do vídeo. Não se esqueça de baixar o material dessa aula, baixem o material dessa aula aí, gratuito, para você usar como material de revisão. Se inscrevam no canal, porque se eu perceber que vocês estão curtindo esse tipo de aula, eu vou gravar daqui pra frente, na medida que a prova for se aproximando, aula de dicas de fazer prova, de controle de ansiedade, que daqui pra frente a ansiedade só vai aumentar, de organização e administração do tempo na hora da prova, de coisas que vocês não podem fazer no dia da prova pra não ter a prova anulada ou zerada. Então, galera, deixa aí, se inscreva no canal, que esse é o canal que mais tem aulas gratuitas, específicas, personalizadas pra PCCP do Brasil. Vocês não vão encontrar nenhum outro canal que tem tantas aulas gratuitas pra PCCP. Em 2018 eu
tive vários alunos aprovados, muito com base nas aulas gratuitas desse canal. E de lá pra cá a gente só vem crescendo, beleza? Galera, grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Até lá!